Bem, estamos aqui, nós do Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação Humana, com eu, professor Frederico Costa, e o professor Emanuel Lima, certo? Nós que compomos a coordenação do GEPOST. Estamos aqui para conversarmos livremente, batermos um papo, dialogarmos sobre a situação atual do Brasil e, dentro da situação atual, falarmos sobre um tema que é o crescimento da extrema-direita. No Brasil, não só no Brasil, isso é importante, mas no mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e relacionado a isso, a questão do golpe de Estado, que ocorreu em 2016, né? E que realmente muitos setores de esquerda, vamos dizer assim, faltaram ao encontro com a perspectiva marxista, né? Então, Emanuel, eu gostaria de iniciar esse nosso diálogo com uma caracterização. Há uma caracterização do que seria realmente um golpe de Estado, porque muitos intelectuais, pessoas procuram ver a figura de um golpe de Estado como, por exemplo, tanques na rua, repressão imediata, assassinatos, tortura, fechamento do Congresso, tá certo? E também tem uma dificuldade muito grande de ver o seguinte: mas o Temer era o vice da Dilma. Como é que o vice pode dar o golpe de Estado, né? Então, como é que a gente poderia começar com isso? Caracterizar. Houve um golpe de Estado. O que é que caracteriza o golpe de Estado? Pronto. Existe uma definição clássica do golpe de Estado exatamente como um setor do Estado ocupando o setor estratégico do Estado, para colocar setores na clandestinidade, sendo proscritos politicamente. Mas os golpes que ocorreram na América Latina e também na Alemanha, com a ascensão de Hitler, não se enquadram dentro dessa perspectiva. Hitler ascendeu ao cargo de chanceler, chamado pelo Partido Nacional, pelo Partido Centro Católico da Alemanha e pelo presidente Hindenburgo. E ele, dentro da própria Constituição de Weimar, que era considerada uma das mais democráticas, foi assestando golpe na classe trabalhadora até instituir uma ditadura absoluta, depois do incêndio do Reichstag, no parlamento alemão. E os golpes que vêm ocorrendo na América Latina, eles não seguem esse script dos tanques nas ruas, pronunciamentos militares, fechamento do Congresso. Eles têm operado através de uma fachada constitucional. A presidenta Dilma Rousseff foi derrubada em 2016, através de uma farsa completa, alegando as pedaladas fiscais, e membros do PT foram presos sem provas, inclusive o ex-presidente Lula está preso sem provas, para impedi-lo de ser candidato. Então, o golpe que está ocorrendo, que está sendo orquestrado na América Latina, é um golpe que não aponta nessa perspectiva dos tanques das ruas, embora os militares também não estejam ausentes desse processo. Por exemplo, o Alto Comando Militar Brasileiro, hoje é patente que ele esteve presente no golpe contra a presidente Dilma e está cada vez mais atuando no cenário político, né? No Gabinete de Segurança Institucional, com o general Etchegoyen, o Ministério da Defesa, estão assessorando agora o Supremo Tribunal Federal, então a intervenção militar no Rio de Janeiro. O Bolsonaro e o vice são militares. O Bolsonaro e o vice são militares, e há vários candidatos militares. O PSDB, ele ressuscitou as velhas vivandeiras, porque a UDN já tinha lançado o Juarez Távora, o brigadeiro, Eduardo Gomes, o brigadeiro, né, ele lançou o Juarez Távora, do Exército, como candidato. O brigadeiro era Eduardo Gomes, era não? Eu lembro daqui a pouco. Mas eles lançaram dois candidatos militares. E a UDN brasileira sempre
ia interpelar os quartéis para intervir na situação política, para impedir setores nacionalistas de tomarem posse. Então, o PSDB ele repetiu essa mesma perspectiva, ou seja, a burguesia brasileira é claramente antidemocrática, golpista. Já desde 2003, 2014, eles estavam tentando sabotar o governo Dilma para levá-lo exatamente à derrocada. Interessante. Quais seriam as forças sociais que estão por detrás do movimento golpista? A grande mídia, né, que está vinculada aos bancos, o capital internacional, financeiro, os bancos, os grandes bancos brasileiros são muito concentrados, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, o setor do agronegócio. Se no mensalão, a chamada burguesia interna, que o Boito Júnior falou, ela não, naquele momento, ela foi contra o golpe naquele contexto, hoje quase todos os setores da burguesia brasileira apostam no prosseguimento do golpe. E o imperialismo, porque é uma coisa que raramente se coloca no debate da esquerda brasileira, a questão do imperialismo, ou seja, parece que o golpe que ocorreu no Brasil é um raio de céu azul. Então, como é que porque há uma questão metodológica cara para o marxismo, que é a categoria da totalidade. Então a gente deve examinar, por exemplo, a economia nacional a partir da economia mundial. Então a luta de classe nacional é também expressão da luta de classes, né, a nível mundial. E qual tem sido, atualmente, do seu ponto de vista, a estratégia do imperialismo diante da crise do capitalismo? A estratégia do imperialismo diante do avanço da China no mercado latino-americano e para se antecipar a futuras rebeliões populares é substituir governos que não são palatáveis do interesse norte-americano e estadunidense e colocar governos que sejam sócios dos Estados Unidos ou extremamente subservientes, como é o caso do governo Temer. Ou o governo que derrubou, por exemplo, o governo Temer junto com os golpistas, derrubaram a presidenta Dilma Rousseff. Já o outro presidente também, o argentino Macri, ele foi eleito, mas foi um golpe porque o golpe significa uma ruptura institucional, econômica, uma mudança da correlação de forças favoráveis exatamente ao golpismo, ao imperialismo. Então, esses setores hoje são os mais favoráveis ao golpe no país. Não é à toa que o Jorge Bernstein, um economista argentino, fala que a burguesia latino-americana ela se assemelha muito à burguesia compradora, que não tem muitos laços orgânicos com o espaço nacional, que também é vinculado com uma burguesia chinesa. XX, né? Exatamente. Então tem mais laços econômicos com o imperialismo do que com a economia nacional. Certo. E a questão da extrema-direita em relação ao fascismo. O fascismo foi um movimento, foi uma resposta do capital em crise, né, ao ascenso do movimento operário. É sempre bom destacar isso, né? Quer dizer que o fascismo não é muitas vezes uma terceira via. O fascismo não é de esquerda, como os setores aí, intelectuais subdesenvolvidos colocam, né? A resposta do fascismo foi uma resposta à Revolução Russa, foi uma resposta ao ascenso do movimento operário e tem uma série de características específicas, né? Está ligado ao período de crise, tem uma base da pequena burguesia. Então eu gostaria que você explicitasse duas coisas, né? Quais são as características essenciais do fascismo, né? Como é que ele surgiu, qual foi a função social dele, para a partir daí a gente dialogar sobre as características da ascensão da extrema-direita no Brasil. A primeira característica do fascismo, o professor Fred já colocou, que é uma base de massas, né? Uma base social vinculada à pequena burguesia. Desclassados, rufiões, ex-combatentes, militares, policiais. O fascismo ocorre, esse fenômeno, é típico do século XX, em fenômeno de grande crise capitalista, crise orgânica ou grande depressão, como ocorreu em 1929. Mas digamos, a gênese do fascismo
estava já a partir do início do século XX, com a Revolução de 1905, após a derrota, que os 100 negros, a Centúria Negra, eles entravam nas aldeias, perseguiam, faziam pogroms, perseguiam judeus, matavam dirigentes do movimento sindical, do movimento operário, os corpos francos, que aplastaram a Revolução de 1919 e assassinaram Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, as tropas de assalto do Mussolini, e a partir de 19. Né? Então, esse foi o, digamos, surgimento embrionário do fascismo. Mas o fascismo, ele visa proscrever, aplastar a classe trabalhadora e liquidar qualquer possibilidade da classe trabalhadora se expressar através de suas organizações sindicais, políticas, clube de leitura. Quer liquidar qualquer democracia operária, inclusive a democracia representativa. Como Mussolini fez na Itália, como Hitler também o fez. Tanto que na Alemanha, o Partido Nacional e o Partido de Centro depois também foram proscritos pelo nazismo e ficaram na ilegalidade política. Só passou a existir um só, que tem outra característica do fascismo italiano e do fascismo alemão, que é o nazismo, que foi exatamente, só podia existir um partido, que era o Partido Fascista no poder. E outra característica, eles são fortemente apoiados pelos setores militares, setores das Forças Armadas. O Hitler foi muito apoiado pelo exército alemão, assim como o Mussolini também, contou muito com o apoio do exército italiano. E o integralismo brasileiro, né, que foi um movimento fascista na década de 30, dirigido pelo Plínio Salgado, tinha bases fortes na Marinha, né? Na Marinha. Agora uma coisa... E no Exército. E no Exército, né? Mas principalmente na Marinha, né? Quando tentaram um levante em 38, foram por força na Marinha. Agora, como é que você vê, por exemplo, o fascismo italiano e o fascismo alemão faziam um apelo, claro, era por causa da conjuntura, né, do Estado operário soviético, mas faziam um apelo à questão da defesa do Estado e de um certo estatismo. E a extrema-direita brasileira tem uma característica que é defensora de uma postura liberal. Ora, os movimentos de defesa do pensamento liberal no Brasil, né, como o Instituto Liberal e outros, procuram mais ou menos, né, associar, do ponto de vista do discurso, certo? Liberdade à livre iniciativa, né? Então, como é que fica essa composição do extrema-direita, que tem uma função de tentar esmagar o movimento operário, o movimento camponês, o movimento das mulheres, da juventude, e essa perspectiva liberal ou neoliberal? A primeira coisa, o fascismo, ele começou fazendo uma demagogia utilizando o nome socialista. O Mussolini também tentou utilizar isso aí. O nazismo colocou o Partido Nacional Socialista Alemão, para dizer que o socialismo deles era autenticamente nacional, porque excluía a luta de classe, o internacionalismo proletário, e era profundamente anticomunista, todos os dois antidemocráticos. Mas o fascismo, ele visa defender a propriedade privada dos meios de produção. Tanto que alguns autores, o próprio Trotsky colocava isso aí, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, que a burguesia aceita perder os anéis diante do fascismo, porque ela teme o avanço da luta de classe, o acirramento da luta de classe, a possibilidade de uma revolução nesse país. Então ela aceita ser expropriada politicamente, mas a propriedade privada dos grandes meios de produção é mantida como Hitler manteve, né? Krupp, Thyssen, a indústria química e todos os grandes setores. Agora, era uma ação coordenada do Estado, porque o Hitler ele praticou uma espécie de keynesianismo que antecipou Keynes, keynesianismo de guerra, porque ele planejava conquistar a Europa, o chamado Lebensraum, que era para conquistar o leste da Europa. Espaço vital alemão. Espaço vital alemão, porque o Hitler, alguns biógrafos do Hitler colocam claramente isso aí. Ele tinha grande admiração pela conquista do Oeste, que os americanos fizeram, e tinha grande admiração por alguns autores antissemitas norte-americanos, como inclusive o Henry Ford, né, e outros. E ele admirava também as leis de segregação racial, lei de Jim Crow,
que foram instituídas após a Guerra de Secessão. E como a Ku Klux Klan atuava nos Estados Unidos. Então ele tinha uma grande admiração por aquela forma de atuar na conquista do Oeste, que eles dizimaram e colocaram os índios em reserva. Depois ele vai utilizar isso nos guetos, né, com os judeus. E também o Hitler tinha admiração, segundo o Jan Kershaw, com a forma que o imperialismo britânico dominava a Índia, com poucos soldados, cooptando setores das elites indianas e utilizando soldados indianos, né, para dominar a Índia, que era chamada joia da coroa britânica. Uma questão polêmica, né? Uma ideologia, no sentido de falsa ideologia, de mentira, tá certo? De que o nazismo, o fascismo seriam de esquerda. Só para esclarecer, o termo esquerda e direita entra na ciência política a partir da Revolução Francesa, quando na Convenção Nacional você tinha à direita os setores mais conservadores, ou seja, os girondinos, né, que eram os setores que defendiam os interesses principalmente da burguesia ligada às companhias ao mercado externo, e à esquerda ficavam os setores que defendiam os interesses populares, né, dos artesãos, né, da pequena burguesia, dos camponeses, que eram os jacobinos. Então, direita, historicamente, sempre foi associada aos setores mais conservadores do espectro político, e esquerda relacionada aos setores políticos vinculados aos movimentos populares, ao movimento operário, que sempre defenderam os interesses da maioria da população. E agora, certo? Há uma tentativa, né? Ou seja, acho que inclusive tem fundamento nessa maldição da academia, né? Que é o pós-modernismo, de pós-verdade, de relativismo e tudo mais, que procura expor também, né? Que reescrever a história de que o nazismo e o fascismo realmente são correntes da esquerda. Isso tem fundamento? Não, isso é uma visão, no mínimo, profundamente equivocada, para não dizer falseadora da realidade. Por exemplo, a SA, ela foi exterminada, os seus principais líderes, inclusive o Ernest Röhm, em 1934. As tropas de assalto. As tropas de assalto que foram criadas, tinha a SA e a SS. Porque o Röhm, junto com Strasser e outros membros, proclamavam a segunda revolução. E isso assustou a burguesia alemã e assustou o exército, que queria o monopólio legítimo da força. Não queria outra força paramilitar disputando com ele esse monopólio legítimo da força. Não é à toa, certo, que o Hitler exterminou, junto com a SS do Himmler, a SA, para acabar de vez com essa história de segunda revolução. O fascismo é extremamente conservador e quer manter o capitalismo diante de uma crise profunda. Quando não há mais possibilidade de manter uma democracia representativa. O Trotsky dizia que a democracia representativa é como um fusível. Né? Quando a corrente elétrica, ela, digamos, se eleva muito, a tendência do fusível ou é desligar ou é queimar. Né? Que é o caso, por exemplo, da democracia nesses países capitalistas quando estão numa crise profunda. Nos Estados Unidos foi possível manter a democracia representativa porque ele tinha o domínio mundial já naquela época, era um país imperialista, mas os países chamados de capitalismo tardio, que chegaram tardiamente à divisão internacional do trabalho, como a Alemanha, como a Itália, não havia essa possibilidade, tanto que a República de Weimar era extremamente instável. Né? Durante o período de 23 até 29, houve com o plano Dawkins e depois o plano de 23 até 29, o plano Young, um certo aquecimento da economia alemã, mas foi de curto prazo, porque dependia de capitais de curto prazo norte-americanos, e veio a crise de 29, e aí a crise novamente estourou na Alemanha. Para encerrarmos, duas questões. Uma, como combatemos o fascismo e a extrema-direita?
E a outra questão é, em relação ao suposto atentado, a gente não sabe realmente, que sofreu um candidato da extrema-direita do Brasil, né? Eu realmente fiquei, vou ser sincero, um pouco pasmo com a atitude de setores de direita que iam da condenação ao ato até a solidariedade e o desejo de pronto restabelecimento da saúde do Bolsonaro. De esquerda. De esquerda. Por quê? Que o terrorismo individual não faz parte da esquerda marxista é algo evidente, já que a esquerda marxista tem como seu fundamento que a auto-organização dos trabalhadores e o movimento de massas será responsável pela superação do capitalismo. Até aí, tudo bem. Ou seja, que esse tipo de atitude não é própria do movimento social, né, das grandes massas, é evidente. Agora, uma expressão política que é o Bolsonaro e o seu vice Mourão, que dizem que os negros são inferiores, que os índios são inferiores, que alegam publicamente que vão metralhar, que vão matar, que vão assassinar setores da população, né? Que diante dos crimes da ditadura militar, dos assassinatos, das torturas, defendem, dizem que os parentes dos presos políticos que foram assassinados sob a guarda do Estado eram cachorros, porque quem procura osso é cachorro, né? E foi vítima, né? Um grande defensor da violência estatal, da violência do terrorismo de Estado, foi vítima de um ato de violência, né? Então, esse tipo de atitude, né, de setores da esquerda, de em cima disso falar que tudo é um jogo democrático, que a gente fala dessa maneira, mas que é tudo... E teve até um político do Rio de Janeiro que disse que era amigo pessoal do filho do Bolsonaro, que de esquerda. De esquerda, que o filho do Bolsonaro era amigo, era só diferença de ideias. Como é que fica isso, né? Isso favorece ou não o combate à extrema-direita brasileira, que é, por sua natureza, violenta, né? E que tem como objetivo claro e evidente combater as mínimas conquistas democráticas do povo brasileiro, em sua maioria trabalhadores, né? E que já estão prometendo, pelo seu programa, um Estado realmente tutelado, no mínimo, pelos militares, um Estado sem direitos, sem garantias democráticas e um Estado com uma violência brutal. Eu gostaria de fazer uma analogia com a Argentina. A Argentina, a ditadura matou 30 mil pessoas. O Bolsonaro defender a tortura, né, a compatriotas, o Artiz, que era da Marinha, que foi era cheio de bravata, quando foi lutar na Guerra das Malvinas, foi o primeiro a se entregar, né? Então, um exército que defende esse tipo de postura, tortura a membros, cidadãos de um país que já estavam sob a guarda do Estado, isso depõe contra esses setores, né? Porque um exército que tortura, eles não são bons combatentes, não são bons soldados, né? Tanto que o pessoal que ficava nos campos de concentração, eles não eram bons soldados, né? E outra coisa, o marxismo não defende o terrorismo individual porque é contraproducente, né, para a libertação da classe trabalhadora em relação à opressão do capital. Porque essa pessoa que sofreu o atentado é substituída por outro, arranja um pretexto com a repressão desmedida sobre a classe trabalhadora. Então, não é porque a esquerda tem um sentimento cristão de piedade, é porque é contraprodutivo, né? A esquerda ter se solidarizado com o Bolsonaro seria semelhante se naquele período alguém tentasse matar o Mussolini, ou Dollfuss na Áustria, ou Hitler, e a esquerda fosse desejar o pleno restabelecimento de um dirigente que queria assassinar toda a esquerda. E que assassinou boa parte da esquerda. Então é uma posição que expressa
como a esquerda brasileira é pacifista, ela está integrada ao regime político e não vê a política como luta de classe, mas como esse candidato e esse membro, esse dirigente da esquerda do Rio disse que a política é amor. Ele retrocedeu para o período anterior a Maquiavel, que falava que a política é correlação de força, é luta que ocorre dentro da cidade, entre o povo que não quer ser oprimido e a nobreza que quer oprimir cada vez mais. Então, é uma esquerda que não tem virtude, que não tem combatividade, que não quer transformar o país, né? Que só pensa em manter os seus privilégios, as suas sinecuras no Estado. É uma esquerda que não está interessada na revolução e na transformação social desse país. E outra coisa, o que me espanta muito hoje são as declarações tanto do Bolsonaro, que é um capitão reformado, como do general Mourão, que eles parecem arianos, né, que estão na Alemanha naquela época defendendo a supremacia racial. E é até interessante, porque o Mourão, se a gente for olhar bem, ele é um mulato ou um negro. Mestiço. Como nós todos, um caboclo. E aí ele fica defendendo essas teorias que não tem nada de teoria, nem são científicas. Do século XIX, que o Brasil não dá certo porque é uma mistura de 3 raças. Quando o exército brasileiro falava que no nascedouro, né, da nação brasileira estava a formação das 3 raças, das 3 etnias na guerra, na Batalha de Guararapes. Então mostra como esses setores do alto comando são fascistas. Né? Inclusive não são nacionalistas, né? Eles são entreguistas, são vendilhões da pátria. A pátria para eles, o patriotismo é adorar a bandeira nacional, marchar no 7 de setembro, mas eles querem entregar o país, como o Bolsonaro disse, a Amazônia, o próprio Mourão, a uma classe que para eles é pura, branca. Né? E é uma regressão, né? Porque o Marechal Deodoro, quando comandante do Exército Brasileiro, pediram para o Exército Brasileiro auxiliar os escravistas na busca de escravos. E ele disse que o Exército Brasileiro não era composto de capitães do mato. Joga sobre o Exército Brasileiro uma pá de cal no setor democrático do Exército Brasileiro, que se levantou em 22, se levantou em 24, que gerou a Coluna Prestes, dos setores nacionalistas que defenderam o petróleo, e inclusive dos setores que foram contra o golpe militar. Né? Houve um expurgo imenso nas Forças Armadas Brasileiras, de 10 a 15 mil militares, democráticos, nacionalistas, e o que sobrou foi isso aí, pelo que está visto, o Mourão e o Bolsonaro. A extrema-direita hoje no Brasil, ela é tacanha, medíocre, entreguista e quer ela quer entregar a pátria. Se você antes tinha um Carlos Lacerda que apoiou o golpe, depois foi ejetado pela própria ditadura militar, ele achava que seria o presidente em 65, mas depois também foi cassado junto com Juscelino e outros. O próprio Bolsonaro pode também ser, né, preterido pelo próprio general Mourão posteriormente. E outra coisa, o governo do Bolsonaro, com a política que ele quer implementar, ultranacionalista, o Guedes, que é o assessor econômico, ele quer entregar vender o prédio do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro, ele quer entregar tudo. O plano dele é vender tudo no país, ou seja, é um plano ultraliberal e entreguista. Então mostra como essa direita ela é exatamente vendida e é antinacional, antipopular. Ela tem vergonha da cultura brasileira, do que nós desenvolvemos de forma mais, digamos assim, avançada. Só uma última e rápida pergunta. Podemos derrotar o golpe? Podemos. Temos que fazer como o movimento operário fez em 20 contra o golpe de CAF, que fez uma greve geral. Como o Brizola fez quando chamou a campanha da legalidade. 1961. Que foi uma grande campanha. E como também o movimento operário popular fez no Brasil em 34, quando chamou uma frente única para combater o integralismo no Brasil, a chamada revoada dos Galinhas Verdes, que eles saíram correndo da Praça da Sé em São Paulo, em 34. Então, a única possibilidade de vencer o avanço da direita do Brasil não é apostando todas as fichas no eleitoralismo, no pacifismo, mas exatamente apostando na ação direta, na evolução política da classe trabalhadora e na sua independência. Então essa é a única possibilidade de
vencer as hostes direitistas no Brasil e na América Latina. Defendendo um comitê de autodefesa, que esses setores querem agredir trabalhadores, negros, mulheres, movimento LGBT. É chamar a unidade da classe trabalhadora e a autodefesa contra esses setores. Muito obrigado, Fernando.